Olá, 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 salve, salve, tá começando aqui pela PAN, Jovem Pan Morning Show, nossa revista radiofônica, que traz informação, Jovem Pan Morning Show, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa quinta, 15 de agosto de 2019, sejam bem-vindos. O que é isso, companheiro? Em delação, ex-ministro Antônio Pallotti diz que o PT recebeu 270 milhões de reais em propina. Segundo o ex-ministro, entre os beneficiados pelos repasses ilegais estão a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e um dos filhos de Lula. Baixa na ESPN, porque o canal esportivo demitiu seu vice-presidente e vários comentaristas, entre eles o jornalista Juca Kfouri. O último dia da inocência. Quando o jornalismo e a política, a história e a ficção se misturam numa prosa cheia de estilo e reviravoltas, o que a gente faz? Convida para um papo o autor da pérola. Já já o escritor, apresentador e repórter da Globo, Ednei Silvestre, estará entre nós para falar do seu novo livro, inteiramente passado em 13 de março de 1964. Esses são alguns destaques do Morning Show que está só começando e você aí nos dá a honra do seu prestígio, da sua audiência, você que nos assiste, você que nos ouve aí em casa, começando o seu trabalho, indo para o seu trabalho ou no carro, preso no trânsito das grandes cidades desse Brasilzão e do mundo. Vamos com a gente, até às 11h30, como disse, estamos por aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Paulinha, beleza? Beleza pura. O que eu vou te perguntar? Sobre a hashtag de hoje. É claro, quero saber. Vamos divulgar essa hashtag aí para os nossos queridos espectadores e ouvintes. Hoje é dia dos solteiros! Ah, é? Tem dia de solteiro, até dia tem de dia solteiro. De tudo, tem. querido. Você sabe, né? A gente tem um calendário aí cheio de datas Tem comemorativas. Gente, tem dia de tudo. Agora tem até o dia de rezar pelo seu governante. Pois é. E hoje no dia do solteiro, pode ser que você esteja o quê? Muito feliz e comemorando, Edgar, né? Sem querer realmente engatar em nada que não seja uma noite nada mais, Ficar não no é? flow, de Tem boas. gente que tá à procura, tá querendo um love, um chamego, uma coisa mais, né, estável. Então a gente vai usar a mesma tag do ano passado, que foi um sucesso. Formamos muitos casais aqui nessa rede social, que é o Twitter, que é hashtag solteiro procura. Você pode fazer uma proposta de amor para o arroba, ou você pode exaltar esta sua situação. Quero gifs, quero memes, quero fotos que comprovem que essa solteirice está valendo a pena. Uia. Aqui no Twitter, na hashtag solteiro procura. Mais um aviso, se vai brincar de Tinder na hashtag, esteja solteiro mesmo, porque as máscaras caem e a internet tudo mostra. E não perdoa, né, Pepito? Cuidado! Vou estender aqui, ó, a tua participação pelo nosso WhatsApp. Mande uma mensagem em vídeo, grava direitinho com o celular na horizontal e manda pro 11 931 17 1009 dizendo por que você é um solteirão ou uma solteirona convicta. Tá bom? Queremos saber. Manda aí mensagem em vídeo, gravando na horizontal pra ficar bonitinho, tá bom? Manda pra 11 931 17 1009. No mais, você nos acompanha em imagens, para quem ainda não sabe, pelo aplicativo da Jovem Pan. Tem várias formas. Baixa o aplicativo, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também transmitimos pelo portal jp.com.br, em nosso canal no YouTube e estamos também nas mídias sociais, lá no Instagram. Tem as fotinhas aqui do Morning Show e no nosso perfil também no Facebook. Tem conteúdo extra por lá. Passe, deixa o seu joinha que a gente fica feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Bom dia, meu rapaz, Vini Moura. Fala, Edgar Piccoli, tudo bem? Beleza, e você? Tudo certo. Ó, quero abrir esse noticiário aqui falando dessa demissão em massa, em série, da ESPN. O que tá acontecendo na empresa, Vini? Conta pra gente quais foram os profissionais atingidos, além do jornalista Juca Kfouri, que eu já mencionei aqui na abertura, na manchete. É sempre muito triste quando isso acontece, né, Edgar? Essa série de demissões em qualquer empresa, ainda mais no jornalismo, que ultimamente vem sendo vítima aí
aí da crise que assola o país, mas também de uma transformação que várias emissoras, vários grupos estão fazendo e com a ESPN não é diferente. Até em nota oficial, a ESPN diz que passa por um processo de transformação e adaptação para atender os fãs, os acionistas e os clientes. E uma dessas mudanças, Edgar, uma das demissões, é a mais simbólica para a gente entender o que está acontecendo por lá. Saiu o João Palomino, que está na emissora desde a sua criação, desde 1995, apresentou diversos programas da casa e estava lá como vice-presidente de jornalismo, quando ele substituiu inclusive o José Trajano, né? O Trajano saiu, aliás, o Trajano ontem deu uma cutucadinha, disse que agora de vez morreu, foi a segunda morte definitiva da ESPN, e ele disse que agora está comprovado que a Terra é redonda e o mundo dá voltas. Então foi uma cutucadinha ali, com certeza, no Palomino, e quem assume esta função, Edgar, é a Adriana Naves, que é ex-executiva do Grupo Fox, e que ela é especialista em quê? Em negociações de direitos de eventos e campeonatos. Então a ESPN, ao que tudo indica agora, vai deixar de priorizar aqueles programas em massa de debates, as mesas redondas, você via lá, né, bate-bola 1, bate-bola 2, bate-bola 3, então eram vários programas neste formato para dar prioridade agora a eventos esportivos, né? Isso passa também por uma baixa audiência que o canal vinha acumulando nos últimos anos, perdendo para a Sport TV, perdendo também para a Fox Sports, a ESPN que tem um quadro um pouco mais técnico ali de comentaristas, o que também não atrai tanto assim a popularidade, então eles vão mudar um pouquinho deste perfil. E o que acontece também, Edgar? A ESPN, ela hoje, quem tem os direitos de transmissão da ESPN é a Disney. A Disney, né, comprou a ESPN, e a Disney comprou também o grupo Fox. Só que a Fox Isso Sports... deu até polêmica, né? A Fox Sports, Paulinha, não vai poder entrar nesse pacote. Por quê? Porque senão o CAD entendeu que ela... Monopólio. Sim, Isso, seria teria um um monopólio né? ali, então ela já está desenvolvendo aí essa venda da Fox Sports. Então a Disney vai dar mais atenção agora no dia a dia para a ESPN, e por isso está promovendo todas essas mudanças. Aí sobrou também para o Juca Kfouri, que é um jornalista muito experiente, veterano também da casa, também para o Arnaldo Ribeiro, chefe da redação, o Eduardo Tironi, diretor executivo, o João Carlos Albuquerque, que era conhecido como Canalha, o Cláudio Aguerri, o Maurício Barros e o Rafael Oliveira, que foi o mais lamentado de todos, viu, Edgar? Esse que aparece agora na nossa tela, porque ele tinha uma identificação muito forte com esse público que busca mais dados, mais conhecimentos, essa parte mais técnica de futebol, principalmente da Premier League, que é o carro-chefe hoje da ESPN. Ele era um menino ali que sabia muito do riscado, e a reação ontem foi de maior inconformidade, foi com relação à demissão aí do Rafael Oliveira por parte dos fãs da ESPN, por parte de vários outros jornalistas esportivos também de outras emissoras. Mas fica aí, né? A gente lamenta por todos os profissionais que acabam deixando e torcendo para que eles se realoquem o mais breve possível no mercado, né, Edgar? Ô, Vini, eu gosto de esporte, assim, eu percebo que nessa crítica que foi feita nessa circunstância aí dessa demissão em série que você está falando, trazendo pra gente, essa recorrência desse formato meio enfadonho de mesa redonda, me parece mesmo uma coisa, até mesmo para quem gosta do esporte, ficar ali, né, aquela lucubração ali depois de um jogo. Muito repetitivo, muito repetitivo. É muito repetitivo, mas funciona muito em audiência. Fefi? Funciona bastante. Mas por que estão acabando então com isso? Então, mas aí que tá. No caso da ESPN, como eu falei aqui, é um debate um pouco mais sério. Então funciona muito, por exemplo, na Fox Sports, que tem um ar um pouco mais popular. Né? Tem que ter um tempero. São caras que tratam o futebol com um pouco mais de leveza, um pouco mais de entretenimento, aquela gritaria, né? Aquela discussão mesmo. Sim. Então isso acaba atraindo mais o público. Na ESPN é uma discussão um pouco mais técnica, mais séria, e acho que isso não leva tanta gente a assistir os programas. Eu acho que as mesas redondas são uma grande atração de audiência em alguns canais que as têm, inclusive canais abertos, na verdade. Mas o que a gente não pode ignorar é que nenhuma emissora abre mão de um Juca Kfouri à toa.
as emissoras todas estão passando por uma grande crise, assim. Não por acaso, várias têm aberto mão de vários talentos. A Globo não tem feito contrapropostas para jornalistas que saem. Tem aberto mão de estrelas na sua dramaturgia. Bianca Bin, por exemplo, está deixando a emissora. Agora, a Gazeta também passou por esse momento com o Rony Von, o Celso Zucatelli. Então, assim, não é a única emissora, a ESPN, a passar por uma crise financeira, num período de recessão de mercado mesmo. E que também o mercado está mais pulverizado, está mais colocado na internet do que na publicidade e na televisão, que de fato é bem mais cara. Assim. A gente não pode ignorar o fator econômico em detrimento do fator artístico nessas horas. Eu acho que com um elenco desse, ninguém abre mão assim por querer. Não, perfeito. Esses nomes são indiscutivelmente grandes nomes no setor em que atuam. Meu lembrete da crítica, na verdade, vai em correlação ao formato mesmo, até por conta da alegação da empresa, né, Vini? Que justifica essa demissão em série para atender um novo paradigma de mercado, atender acionistas e uma nova forma de se comunicar, né? Porque agora eles vão buscar esses novos campeonatos, né? Porque o que acontece? Por exemplo, a Fox Sports, Sport TV, eles conseguem equilibrar as mesas redondas deles com esses campeonatos, com jogos, com partidas, não só de futebol, mas de outros esportes também. Como a ESPN perdeu muito disso, teve que investir mais no formato mesa redonda. Para você ter uma ideia também, Edgar, o que acontece? Nesta fusão agora, mesmo a Disney abrindo mão da Fox Sports, a ESPN não vai poder entrar na jogada nas próximas rodadas de torneios que a Fox Sports tem direito, por uma cláusula de contrato. Então eles vão ter que esperar um pouquinho para entrar nesse mercado ainda, mas já, essa mudança já faz parte aí dessa nova postura agora que eles vão adotar por lá. E as demissões foram sumárias, no sentido de que eles não tiveram que cumprir nenhum aviso prévio. Ontem mesmo já teve gravações canceladas, por exemplo, o Bola da Vez com o Rubens Barrichello, desconvidado, foi cancelado, porque o apresentador, o João Carlos Albuquerque, foi demitido horas antes. Então, assim, eles já não dão expediente na emissora. E lembrando também, Fefito, no caso do Juca Kfouri, ele até disse que o contrato dele já se encerraria mesmo agora, ao final desse mês. Então foi uma questão da não renovação. E a gente lamenta, obviamente, né, o que tem acontecido diariamente aqui no Brasil, que é pessoas comemorando a demissão de jornalistas, seja por posicionamento político, seja porque discorda de alguma postura do profissional. Isso é lamentável, né, gente? Lamentável. Vamos girar o assunto. Uma brasileira está sendo acusada de discriminação no Canadá por ter se recusado a depilar uma trans. A Folha de São Paulo traz essa história em sua edição impressa de hoje. E diz que o caso abriu uma discussão sobre até que ponto um prestador de serviço pode se recusar a atender um cliente baseado em sua identidade de gênero. Paulinha, vamos contar essa história aí? E essa é a discussão mais óbvia, Ed, porque essa história tem 1000 intercorrências aí. Bom, a Márcia Silva, que é essa brasileira que mora em Vancouver, ela é uma das 16 depiladoras processadas por essa mulher transexual, a Jessica Yaniv, que está pedindo até indenizações que podem chegar a $15 mil. Isso está acontecendo ali em British Columbia Human Rights Tribunal, então é o Tribunal dos Direitos Humanos, onde, por exemplo, a Jessica, que está se considerando vítima de discriminação, ela pode se representar e essas pessoas que vão ter que se defender têm que ter a ajuda de um advogado. Ela pode se representar porque são pequenas causas? Ela pode se representar. Nesse tipo de tribunal, ela pode se representar, pode chamar pessoas para depor. Ela se representa, só que as pessoas a quem ela acusa não podem se representar, tem que contratar um advogado. Por que eu estou falando disso? Porque tem muitas especulações a respeito da motivação dessas acusações. Né? O que parece ser bem simples, tipo discriminação com uma transgênero, envolve outras coisas aí que tem a ver com a personalidade de Jessica Yaniv. Então, por exemplo, existem diversos prints aonde mostra que ela é bastante descontente em relação a imigrantes no Canadá. E muitas dessas 16 mulheres acusadas são imigrantes, sem dinheiro e, por isso, com muita dificuldade de encontrar um advogado para defendê-las na corte. Né? A brasileira está contando com um advogado que faz um trabalho pro bono, que é o Jay Cameron. E o que ela alega? Eu vou falar do caso da brasileira porque são vários. Né? A brasileira diz que o primeiro atendimento profissional dela iria ser a Jéssica.
Ela tinha acabado de postar um anúncio no Facebook, ela só depilava conhecidos e familiares, então ela estava abrindo a sala dela para pessoas de fora. Ia ser o primeiro trabalho dela. Nas primeiras conversas, ela achava que era uma mulher biológica, e quando ela descobriu que era caracterizado um homem biológico, desculpa se eu errar aqui, o Fefito pode me corrigir. O que aconteceu? Ela falou, bom, eu não presto esse tipo de serviço, eu não depilo a genitália masculina. Porque ela não passou por uma redesignação sexual, ela não Ela não foi Fez operada. por um procedimento cirúrgico. E aí ela falou, bom, eu não depilo. E aí, a partir disso, a Jéssica teria mandado mensagens intimidadoras, a brasileira ficou mais receosa ainda e resolveu não prestar o serviço, e agora está sendo processada. Outras dessas mulheres alegaram motivos culturais e religiosos. Algumas, por exemplo, são da religião islâmica, então elas têm questões aí, até com a transexualidade. Então, é um grupo de 16 mulheres, cada uma com as suas características, no caso da brasileira, alegando que ela realmente não depila a genitália masculina. Bom, o que tem também a respeito da Jéssica? Vários sites dizem e trazem mensagens de que ela teria trocado mensagens na internet, tem prints dessas mensagens com meninas mostrando fixação em garotas pré-adolescentes e menstruação. E atitude hostil em relação a imigrantes que moram no Canadá. Então, existem esses prints, estão rolando na imprensa, e isso até dificulta para que muitos ativistas LGBTQ intervenham a favor da Jéssica. Então, até os ativistas se dividem um pouco em defender o direito dela de realmente ser depilada por qualquer pessoa e não ser discriminada como mulher trans, ou em pensar que talvez aí, por essa personalidade cheia dessas problemáticas levantadas na internet, ela possa estar prestando um desserviço, né, e querendo atingir imigrantes a pretexto de dizer que está sendo discriminada. É uma história muito confusa, Edgar, que vai seguir aí em tribunal. Parece que no fim de agosto vão ser apresentadas as últimas alegações. Em dezembro a gente deve ter uma definição a respeito desse caso, que, como você pode ver aí, é um caso bastante sensível. Mas se a gente quiser focar na questão da prestação do serviço, né, que eu acho que é o que a gente tem de mais concreto, acho que seria legal aqui para a gente discutir. Eu acho que é uma questão tão delicada, porque eu também imagino que a gente precise de mais elementos para poder compor tudo, e a gente também não entende muito. Determinadas questões são muito inerentes às pessoas da população ter, assim. Então, desde já, eu como ativista, que me coloco, pelo menos, como alguém que pertence a essa comunidade LGBT, já peço desculpas de antemão se por acaso eu falar algo que não seja necessariamente a coisa mais legal de ser dita, porque eu também tô muito confuso com esse caso. Na verdade, isso me lembra um pouco o caso de um casal gay americano que foi casar e pediu para uma doceria fazer o bolo de casamento. E a doceria se recusou a fazer um bolo de casamento para eles, não queria colocar 2 bonequinhos homens em cima do bolo. Isso virou um escândalo nos Estados Unidos, virou alvo de discussão, foi parar em séries de TV, como Will and Grace. Houve boicote a isso e a sociedade, de certa maneira, se regulou. No caso dessa pessoa trans, especificamente, eu não lembro o nome dela agora, porque tô de fato aqui matutando sobre essa questão. Jéssica Yaniv. No caso da Jéssica, então, tem uma questão que é técnica, a princípio. Eu não acho que nem toda depiladora talvez esteja pronta para prestar esse serviço, uma vez que nem toda depiladora de intimidade depila órgãos não redesignados nesse caso. Quer dizer, nesse caso não depila pênis ou testículos e etc. Então nem toda depiladora está preparada, até como equipamento, para isso. Tem essa questão. A outra questão também que me vem à cabeça a gente não pode parar de pensar do ponto de vista de notícia. Por que essa notícia repercutiu? Essa notícia repercutiu se fosse um homem cis que fosse lá e tentasse fazer uma depilação e fosse recusado? Não. Essa notícia repercutiu basicamente porque a personagem é trans. Então isso já dá um olhar muito específico de onde parte essa notícia. As pessoas têm um grande problema de entender que as pessoas trans, no geral, eu não consigo não imaginar que o bom
de partida de uma notícia ao ser gerada, é um ponto de partida transfóbico, porque a gente está numa sociedade transfóbica. Não estou acusando aqui Paulinha, a rádio ou ninguém. Ô, Fefito. Percebam que estou falando como estrutura. Imagina, se você tá confuso, imagine eu. Eu tô Pois é. ouvindo vocês falarem, tem esses ingredientes aí de posts anteriores dessa pessoa ali com pedofilia, Pelo que Paulinha falou, não é exatamente pedofilia, né? dizeres Conversas com pré-adolescentes, mas claro que isso não é justificável. Só dizendo que a gente precisava saber melhor. discriminatórios a imigrantes, enfim. Agora, imagine lá, é um negócio particular, né? A pessoa poderia ter colocado lá, falar, depilação para o sexo feminino. Vamos imaginar que ela tenha publicizado isso, anunciado dessa maneira. Como é que a gente isso... não tem esse detalhe, Então, tá? Pra saber como era esse exato. anúncio. Eu não sei como foi o anúncio. É uma que ela situação colocou. hipotética ali que eu tô, na verdade, corrobora essa complexidade que você está dizendo que vê nesse caso. Ela coloca ali esse anúncio para o sexo feminino. Como é que ela poderia reagir frente a quem se reconhece no outro gênero? Eu acho Entendeu? que tem duas questões. A depiladora poderia dizer que ela não está pronta tecnicamente para atender alguém que não foi redesignado nesse caso, ela não poderia ter equipamento, porque eu de fato não sei como aconteceria essa depilação. Porque confuso. o testículo é difícil. delicado, por exemplo. Se fosse a cera, por exemplo, dá pra parar as coisas? Dá. Ao mesmo tempo, homens fazem depilação íntima, sim, no ânus, por exemplo. Desculpa ficar trazendo esse assunto desse jeito assim. Tô até ruborizado. Mentira, eu não tô não. Mas a gente tem que falar isso de maneira séria. Agora, o que eu quero trazer com essa questão é que a gente vive num mundo de pessoas muito cruéis. E, pra ser uma pessoa legal, você não precisa ser cis ou trans, ser hétero ou LGBTQ, você não precisa ser nada, só precisa ser uma pessoa legal. Então a gente não pode partir do princípio de que todo LGBT é legal, e de que todo homem cis é legal, de que toda mulher cis é legal. As pessoas têm falhas de caráter em todos os ambientes. Isso não significa que a Jéssica, ao acusar essa depiladora, seja necessariamente uma má pessoa, mas ela pode ser sim uma má pessoa que vive inclusive de processar outras pessoas, uma vez que ela é alguém que já torce o nariz para imigrantes no mundo em que as fronteiras estão cada vez mais reforçadas e nubladas ao mesmo tempo, que as pessoas estão cada vez mais em trânsito. Eu sinto muito pela Jéssica ser tão reacionária nesse sentido, mas também sinto muito pelo que ela tem que experimentar, pela recusa constante que ela tem que experimentar e pela rejeição constante pela qual ela tem que passar. Também lamento muito por essa brasileira estar sofrendo um escrutínio em seu começo de carreira, porque o despreparo da sociedade para lidar com pessoas trans, ele é geral. Também não acho que ajuda muito publicizar esse tipo de caso a partir do passado da Jéssica, uma vez que a gente está falando do ponto de vista de serviço. Sabe por quê? Porque isso evolui para uma questão que, para mim, já está mais que superada, que é o uso de banheiro por pessoas trans, porque ainda tem pessoas incautas, desinformadas, leigas, para dizer o mínimo, que acha que o fato de uma mulher trans redesignada ou não cirurgicamente pode resultar em um assédio, o que não é verdade, não é mesmo? Afinal de contas, homens gays usam o mesmo banheiro que homens heterossexuais e não são assediados e nem saem na porrada, e também usam o mesmo banheiro que crianças. E desculpa, a pedofilia acontece dentro da família, muitas vezes por parentes ditos heterossexuais. Então, nesse caso, antes que essa questão evolua para isso, é importante trazer esse pensamento. É isso que eu tenho para falar sobre o assunto. Bom, Edgar, o Fefito ele abordou aí a maioria dos pontos, mas eu acho que no caso concreto é muito importante pontuar justamente esse indício, né, de atitude beligerante da acusadora, né? Ela tem aí um rol de 16 profissionais que estão sendo processadas e isso não parece ser uma busca por direitos, mas sim uma militância política, né, LGBT com traços uma perseguição aí, e com traços de xenofobia, né? Muito esquisito mesmo. E tem um aspecto técnico que foi trazido aqui antes, que de fato é uma obviedade, né? As genitálias masculina e feminina, elas diferem muito entre si, e existe também uma questão de pudor, né? Uma questão de pudor em você atuar profissionalmente com a nudez do sexo oposto. Aqui eu acho que esse caso específico é de fácil resolução. Provavelmente a depiladora brasileira vai ganhar esse processo pelas circunstâncias aí em que isso aconteceu. Só que a discussão interessante é justamente aquela baseada no caso que o Fefito trouxe, né, da encomenda do bolo de casamento pelo casal LGBT. O padeiro ele se recusou
a prestar esse serviço, né, por acreditar no casamento como a união do homem. A questão religiosa. Exatamente, do homem e da mulher. E a Suprema Corte, no caso específico, decidiu favoravelmente ao padeiro, mas, fazendo uma analogia, né, aí de direito comparado, não deu repercussão geral para o caso. Ou seja, cada caso é um caso. E aqui é muito interessante, porque, claro, existe o conceito de que empresas que servem ao público devem ofertar o serviço a todos, certo? Só que existe uma diferença entre o que é serviço e o que é produto, né? O serviço é como se fosse o produto do trabalho, né? Ele não é exatamente um produto de prateleira, ele não é um produto... É fungível, na verdade, substituível. Por exemplo, só aquele padeiro pode fazer aquele bolo. Ele tem que emprestar o engenho dele, o talento dele para isso. Nossa relação aqui com a própria rádio, eu presto um serviço para a rádio. É isso aí. E você se imagina, então, na situação inversa, de ser obrigado a prestar um serviço. E especialmente se você tem uma objeção religiosa, porque aí você tem princípios constitucionais em conflito entre si. Liberdade de crença é um dos princípios basilares aí da democracia. Então, é um assunto muito interessante, é difícil esgotar aqui em poucos minutos, e a questão de se um serviço é infungível, se o prestador de serviço, ele deve ser obrigado a prestar esse serviço, se isso vai contra as convicções dele. Essa que é a reflexão. Vamos seguir, vamos entrar na política agora nesse final de primeiro bloco aqui do Morning Show. A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira o projeto de lei do abuso de autoridade. A medida prevê o endurecimento de punições a servidores públicos, incluindo juízes, promotores e policiais. O texto lista 37 ações que poderão ser consideradas abuso de autoridade e estabelece, inclusive, pena de prisão que pode chegar a 4 anos de reclusão. Entre as mudanças está a proibição de condução coercitiva sem que antes haja intimação para comparecimento ao juiz. Colocada em votação por Rodrigo Maia, a proposta atinge os 3 poderes da República. A gente vai para Brasília conversar diretamente com Zé Maria Trindade, que traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a situação é a seguinte: houve uma articulação rápida, foi aprovado o processo de urgência, né, e a votação foi simbólica. Havia ali no plenário alguns deputados que protestaram por essa votação simbólica. A votação simbólica é quando não aparece o nome de quem votou a favor ou contra, né? Mas é aquele reality show aqui do Congresso Nacional, e os protestos fazem parte de uma espécie de teatro ali no plenário, que bastava um líder ir ao microfone e dizer essas palavras: verificação de votação. Aí, a partir daquele momento, o presidente colocaria a verificação de votação, ou seja, colocar o polegar ali na mesa e revelar o seu voto. Isso não aconteceu. E outra pegadinha: existiam 2 projetos, um da Câmara e outro do Senado. O da Câmara regulamentava esse abuso nosso de cada dia das autoridades, né? Que são aqueles abusos que a gente vê de funcionários públicos e até de policiais que exageram mesmo, né? Que é o abuso de autoridade, que muitos de nós temos experiências, né? Mas esse projeto foi elaborado pelo ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, né? E o ex-senador Roberto Requião, e tem aquele cheiro forte de vingança da Lava Jato. E aí, são muitos tópicos, a gente não vai perder tempo aqui. Eu destacaria assim: as algemas agora passam a ser praticamente proibidas. Eu tenho a certeza, não é nem impressão, de que este é um assunto a ser decidido pelo policial no momento da prisão, o policial que decide, né? Sim. Mas não, a lei define a partir de agora, a partir desta aprovação, regras para que o policial possa executar, senão ele pode ser até preso, né? Por exemplo, tem que definir ali que o preso oferece resistência e que oferece também risco ao policial ou às pessoas. Quem é que vai definir isso? Na minha opinião, é o policial, mas ali, agora com esta condição, ele fica sem liberdade para decidir e pode entrar em risco. Por outro lado, também tem um artigo que vai pegar o Supremo, que é o seguinte: colher provas por um método ilícito. Então, se o Supremo Tribunal Federal leva para um processo no Supremo essas provas aí do Intercept, que são colhidas conhecidamente de forma ilícita, os ministros do Supremo
poderão ser incursos nisso aqui e serem presos, porque estão colhendo provas de maneira ilícita. Foi ilícita a invasão dos telefones dos procuradores e até do presidente da República e presidente da Câmara e do Senado Federal. Então são várias regras que têm, como você disse aí na abertura, né, o objetivo claro e o alvo que é o funcionário público, policiais civis, militares, juízes, procuradores e o funcionário público em geral. A medida dessa pegadinha aí foi pegar exatamente o projeto mais contundente e mais vingativo. Ô Zé, rapidamente, é curioso, você coloca ali, né, Renan Calheiros, um agente político notoriamente envolvido em falcatruas aí, em ilícitos, em casos de corrupção, encabeçando, né, esse movimento todo aí, né. Por outro lado, me corrija se eu estiver errado, Zé, isso tem o poder da caneta do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro ainda, né, ele que pode definir isso, e ele como fez essa campanha muito baseada no combate à corrupção, tem na sua mão agora o poder de vetar isso ou não. Tô certo, Zé, de pensar assim? Tá certíssimo. E o projeto foi bem especificado, ponto a ponto, então permite tecnicamente que o presidente vete alguns pontos. Por exemplo, se ele escolher algemas, ele pode ir lá e vetar. Sim. Existem artigos ali, Edgar, assim, que são pegadinhas, por exemplo, proibindo filmar ou permitir a filmagem sem a permissão do preço. Qual o preço que vai dar permissão para ser filmado ou fotografado, né? Aí o presidente veta, mas cabe a última palavra ao Congresso Nacional, que pode depois derrubar ou manter o veto do presidente da República. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, hein? Muito bem, obrigado, bom dia. Pô, esse negócio por exemplo, da algema aí, né? Como é que isso o policial vai prever ali o bandido, quem está sendo abordado, pode estar dissimulando ali uma situação e num rompante ali, sem a algema, ser capaz de partir para um ato que pode piorar ainda mais a situação, colocando em risco as pessoas ao redor, quer dizer... Acho muito importante se discutir abuso de autoridades, mas a gente também não pode parar de pensar nos riscos que determinados criminosos trazem à sociedade em alguns momentos. Eu acho que esse tipo de análise tem que ser feita caso a caso. Em vez de se preocupar nesse momento com o uso da algema, devia se preocupar em capacitar melhor a polícia para que menos inocentes morram e para que aí sim menos abusos sejam cometidos. Então, o Caio, eu queria... Só me parece também que já existem esses mecanismos para você combater esse tipo de autoridade e que, na verdade, o que esses deputados estão fazendo é só querer mostrar ali alguma reação àquilo que eles temem no futuro. Quando não se safar da própria letra da lei ali, né? Isso. Agora, passar algum tipo de recado de intimidação. Sim. O Caio, como é que equaliza? Como a gente pode pensar de uma forma a equalizar essa medida de modo a não cercear, que ao mesmo tempo não se cerceie a atuação da justiça na figura aí, como eu disse, de promotores, policiais e juízes, e da mesma maneira, ao mesmo tempo, coibir excessos das autoridades? Nenhum liberal, nenhum conservador é contrário a medidas que limitem a concentração excessiva de poder, né? O abuso de autoridade, inclusive, é um traço cultural do serviço público no Brasil e tem que ser combatido mesmo. Contudo, né, a autoridade do servidor público perante o cidadão, né, a autoridade necessária à imposição da lei e da ordem, ela se corrói se ela estiver vulnerável ao sistema. E esse projeto, como está, né, ou seja, considerado na sua integralidade, ele torna as nossas autoridades, né, inclusive as probas, as éticas, muito vulneráveis, né? O deputado federal, Kim Kataguiri, ele publicou um excelente vídeo denunciando alguns pontos injustificáveis aí do texto aprovado. Eu queria chamar a atenção para o ouvinte da PAN. Olha isso, logo no começo, né, no artigo 1º, parágrafo 1º, abre aspas, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho, Edgar, é um conceito que, além de ser subjetivo, abstrato, ele é inédito no direito penal. E por ser tão genérico, ele pode ser utilizado para justificar qualquer ação contra a autoridade pública, né? Porque, amparado por essa expressão muito infeliz, o acusador ele se livra de responsabilidade de demonstrar que houve dolo, a intenção, né, a finalidade de prejudicar, ele se livra de provar que o ato
beneficiou ilegalmente a autoridade, e ele pode justificar o processo judicial contra essa autoridade alegando que ela atuou por mero capricho. Por exemplo, né, então o policial me algemou por mero capricho, foi a situação que você colocou. O agente penitenciário me fotografou por mero capricho, foi a situação que o Zé Maria colocou. Ou melhor, o juiz determinou minha condução coercitiva por mero capricho. E assim, com base em mero capricho, as autoridades públicas que combatem o crime, elas se tornarão elas próprias criminosas, né? Então é um grande absurdo. Outro ponto do texto criticado com razão pelo deputado Kataguiri, o artigo 16, esse aqui é muito absurdo. Deixar de identificar-se quando da captura do preso, detenção ou prisão, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Aí você vai no parágrafo único e ele vai estabelecer que a mesma pena nos casos em que o agente não se identifica durante interrogatório. Então a gente está falando mais de delegados e promotores e por aí vai. Esse dispositivo, ele expõe o servidor da segurança pública a risco de vida. Se imagine na situação de tá fazendo uma prisão em flagrante, né, ou num interrogatório, de você ter que dar o seu nome completo para um criminoso, para um líder de facção criminosa. É um tremendo de um absurdo. Agora, esse é um pouco do conteúdo, né, do projeto. A crítica ao conteúdo do projeto, que é repleto aí de jabutis e jabuticabas. Mas também é importante chamar a atenção do ouvinte para a forma como o texto foi aprovado na Câmara, né? O padrão Rodrigo Maia de politicagem e articulação. Depois das 10 da noite, com falsa urgência, né, e votação simbólica, portanto, sem a votação nominal, livra os parlamentares da vergonha de darem o seu voto individual contra policiais e outros combatentes do crime, né? É como o Zé Maria bem falou. Aliás, cumpre aqui cumprimentar o Cidadania, o PV, o PSL e o Partido Novo por serem os únicos partidos a orientarem a bancada a se opor a essa medida. No final das contas, como bem colocou o Vini, esse projeto contra abuso de autoridade é que configura abuso de autoridade. É abuso de autoridade dos corruptos do Congresso, mais uma vez legislando em causa própria e mais uma vez criando mais obstáculos para o combate ao crime. Imagina, o arquiteto desse projeto é o Renan Calheiros, não precisa falar mais nada. E vamos prestar atenção numa coisa, esse projeto passou anos engavetado e só foi votado agora, né? Na calada da noite, por assim dizer. Por que será? Porque mudou o ambiente. Estabeleceu-se aí uma narrativa na grande imprensa, né, que retroalimenta Brasília. Então, na bolha parlamentar, né, no bunker de Brasília, que é completamente alienado da opinião pública, existe a falsa percepção de que a Lava Jato perdeu força. Então, o político médio, que é um covarde habitual, ele está contra-atacando aí a Operação Lava Jato num lapso, num lampejo de ousadia. E o brasileiro agora, né, como bem colocou o Zé Maria, ele conta com o presidente Jair Bolsonaro para fazer a coisa certa e para vetar os pontos injustificáveis dessa lei de abuso de autoridade. A gente aguarda ansioso, né, a posição do presidente a esse respeito, torcendo para que ele não nos decepcione naquilo que realmente interessa. E a gente não pode deixar a autoridade dos nossos servidores, dos nossos policiais, nossos delegados, nossos militares, nossos promotores e os nossos juízes vulnerável ao sistema. A gente não pode ceder a esse mero capricho do Congresso. Vamos lá, agora 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Vencedor de importantes prêmios literários e ex-correspondente da TV Globo nos Estados Unidos, nosso convidado de hoje está lançando o seu 5º romance que mistura ficção e fatos históricos. Inteiramente ambientado em 13 de março de 1964, O Último Dia da Inocência, este que você vê aqui em minhas mãos, traz um protagonista sem nome. Numa entrevista recente, o autor disse que ele, o personagem, somos todos nós. Quem é esse personagem e quem somos todos nós? É o que eu já pergunto de cara, dando as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Ednei Silvestre. Um prazer recebê-lo aqui no Morning Show, nosso, como eu gosto de dizer, carinhosamente, programinha de rádio. Seja bem-vindo. De chique. Opa, programinha de rádio. Primeiro, bom dia e bom dia quem nos ouve. Eu tenho uma ligação afetiva com rádio, porque quando muito criança, aos 7 anos, eu comecei a cantar na Rádio Clube de Valença. Eu era... Que história! Era Você já contou isso? Ou isso é um furo do Morning Show? Eu normalmente não contava, porque eu teria que contar quem era o locutor. E eu não sabia se ele gostaria que eu revelasse que... Aí um dia, na redação do Globo Repórter,
esse locutor de Valença, que hoje é Sérgio Chapelin, famosíssimo, Olha aí. chegou à redação e comentou com todo mundo: esse aí eu conheço dos tempos de calças curtas. E aí eu pude revelar para todo mundo, e é verdade. Então eu tenho uma ligação com o rádio que é afetiva, né? Parece clichê, mas é afetiva. Meu pai ouvia muito rádio e eu conheci muito de música, muito de jornalismo e notícia através de rádio. Ouvia-se muito rádio na minha casa. E muitos discos também. Que bom, que legal. Eu acho que era o veículo, né? Que transportava, que movimentava imaginações, né? O rádio, historicamente, né? Na questão da comunicação de massa, né? Tem essa importância, né? E que a gente vê agora revitalizada quando se pensava que com o advento das mídias digitais, a internet, isso fosse trazer um enfraquecimento. Pelo contrário, olha aí, o nosso rádio hoje está impregnado de imagens, você pode nos assistir acessando os nossos canais, é incrível e eu sou um apaixonado por rádio, desde menino, 16, 17 anos, já estava trabalhando na emissora da minha cidade, em Campinas. Sério? E é muito, muito curioso ouvir. Começou depois de mim, eu sou um veterano, eu comecei aos 7. Aos 7. Ô, Ednei, vamos lá, quero saber quem é esse personagem, pra gente começar o papo centrado. Ele é nós, assim. Quem é? Quem somos nós? Os nós desamparados, os nós que, independentemente de qualquer coloração ideológica, quando os poderosos decidem que o dólar vai subir ou o dólar vai cair, ou que a sua poupança vai ser sequestrada, você não vai poder tirar o seu dinheiro, isso, eu estou usando grandes exemplos, mas isso nos afeta e afeta a nossa volta. Quando não nos afeta diretamente, ele afeta a vida de pessoas que nós amamos, e às vezes até aqueles que nós não amamos. Os fracassos econômicos do Brasil, que eu acompanhei, os sucessos econômicos do Brasil, alteraram vidas de milhões de brasileiros. Quando eu ainda morava nos Estados Unidos, eu vinha ao Brasil de 6 em 6 meses, e eu visitava a minha família em Valença. Pegava a estrada, a Rio-São Paulo, entrava em Piraí e no começo passava por várias favelas, vários barracos de papelão, caixote e com cobertura, quando tinha cobertura de alumínio. E aquelas pessoas descalças na rua, nas ruas de Valença, nas ruas de Barra do Piraí, a partir do Plano Real, a primeira coisa que eu percebi foi paredes de alvenaria. As pessoas continuavam pobres, mas moravam em paredes de alvenaria, ainda com o teto de alumínio, que foi trocado depois por telhas. As pessoas, vocês que são aqui da cidade grande, talvez não percebam, mas no interior, você via muita gente maltrapilha e descalça. Sim. Raramente você vê isso. Você tem sandálias de borracha. Né? Isso mudou. Acho que do momento em que você não é um maltrapilho descalço andando pela rua, isso muda a sua percepção do mundo. Você se torna mais, desculpe, lá vem um clichê, um cidadão. Sim. Ô, Ednei, começamos bem, porque você conta essa história do confisco aí da poupança para dar um exemplo palpável, né? Eu usei no da premissa que você parte no livro, né? De sempre considerar que somos de alguma maneira manipulados pelo poder. Seja qual coloração que esteja no poder, né? Eu sou vítima desse confisco, perdi um Fiat 147 Caramba. Nesse confisco da poupança aí, mas eu quero... E os trabalhos. E os trabalhos, exato. Eu era freelancer na época, desculpe interromper você, mas assim, eu era freelancer. Os jovens não sabem o que é isso. Você vai receber o seu cachê 15 a 30 dias fora o mês. Os jovens sabem, é o freela. O Frila tá sempre esperando aquele negócio cair, nunca cai, né? Pois é. Acontece muito. Pois é, e quando você tem os 30 dias fora o mês, vai cair, e aí você tem uma inflação galopante. Você tinha uma Fiat, perdeu a Fiat. Eu tive um Chevette. Um Chevetinho. Roubado. Aí quando eu recebi o seguro, não dava para comprar nada. Absolutamente nada. Eu já detestava o Chevette. Francamente, eu dei graças a Deus que eu tivesse sido roubado.
Mas aí falei, mas não assim, senhor. Não, senhor, pelo menos me deixa nem uma bicicleta, O meu cara. Fiatzinho 147, Esse era um bom eu carro. vendi pra comprar o melhorzinho e o dinheiro tava exatamente na poupança pra não perder, e aí quando aconteceu tudo. Mas eu quero te passar a bola agora pra falar sobre a sua maneira de escrever, né? De alguma forma, uma praxe nos seus livros, você beber em fontes históricas e construir uma história ali que se integra àquelas fontes históricas, uma história ficcional, né? Quanto desse jeito de escrever, desse modus operandi, digamos assim, se deve ao fato de você ser repórter, ser jornalista? Até porque a história desse livro conta só do menino iniciante no jornalismo. Ele é meu primeiro jornalista, não é engraçado? Então. Nunca tive um protagonista jornalista. Sim, com certeza. Eu sou jornalista, eu gosto de ser jornalista, eu tenho prazer. Ontem me lembrei da palavra certa. Eu tenho prazer na camaradagem que a gente tem na redação. E tem um capítulo em que eu falo uma coisa que nós sabemos que na redação, sabe-se muito mais do que jamais será publicado. Até porque, sem as provas, você não pode contar, por exemplo, que hoje eu posso falar de uma história que todo mundo sabe, que o Jango era um homem, como se dizia, mulherengo. E entre outras namoradas, vamos falar elegantemente, ele tinha uma vedete que era belíssima na época, ou, é melhor assim, jornalisticamente, disse que ele teria uma amante Condicional que se chamava, salva. Angelita Martinez. Eu fui procurar as fotos. Era um avião. Era uma beldade. Era espetacular. E eles teriam esse ninho de amor em um bairro discreto do Rio de Janeiro. Acontece que eu fui vizinho de uma beldade que tinha um namorado que era um político muito poderoso, que visitava essa beldade no prédio que o discretíssimo prédio na Fonte da Saudade. O prédio não existe mais, é um prédio de 3 andares, ela ocupava o último andar. Ela sabe que eu estou falando dela. E aí eu transferi para o João Goulart esse apartamento e coloquei essa namorada nesse lugar. Essas misturas muito menos dramáticas, né? Porque essa é uma situação amorosa, situação erótica. Eu gosto porque situa muito quem lê. E quando eu falo, eu uso muito o sequestro da poupança. Você usa uma outra palavra. Confisco. Confisco, Eu não consigo lembrar dessa palavra confisco, porque me lembra sempre algo criminoso. Mas foi. Pois é, oficialmente não foi criminoso. Mas quantas pessoas morreram, né? Quantas vidas foram destruídas por uma penada? Ednei, primeiro que eu devo dizer que eu tô achando que a gente está um nojo hoje com esse convidado muito chique aqui, luxo, sabe? Fefito. É um luxo. Que é isso? Ednei, eu sou muito seu fã, já li Se Eu Fechar os Olhos Agora 2 vezes só, o seu livro, assim. Eu adoro a sua prosa, mas sua prosa é muito rica em recuperação histórica mesmo, em contextualização histórica. Que, como jornalista, também sou apaixonado por história, mas imagino que colocar isso dentro de ambiente ficcional é muito mais difícil. A gente gosta dessas anedotas. Você falou da Vedete, estava lembrando aqui da Virginia Alane e do Getúlio Vargas e tal. Mas eu queria saber dizer você, como é que você faz esse preparo histórico para inserir na ficção? E aí, é óbvio, eu preciso também te perguntar o que você achou da adaptação do Se Eu Fechar os Olhos Agora, feita pela TV Globo, que virou seriado. Falo primeiro da adaptação? Do que você preferir. Eu pesquiso, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou percebendo que eu preciso contextualizar, eu preciso dar o tal do embasamento. Quando eu estava escrevendo Se Eu Fechar os Olhos Agora, começou a aparecer em torno dos meninos, a primeira coisa que apareceu em torno dos meninos foi Yuri Gagarin. O primeiro homem, o cosmonauta que russo. Eu chamei de astronauta, porque achei que cosmonauta ia ficar complicado. O cosmonauta que deu a volta em torno da Terra. Sim. O que isso faz com a cabeça de 2 meninos no interior que sequer tinham televisão? Porque, ademais, não havia televisão em Valença até 1960, não sei quanto. Não, a TV era uma coisa cara.
Então, havia naquela época uma efervescência, não apenas cultural, mas efervescência política, e havia ídolos dos dois lados. Por exemplo, havia Fidel Castro, que representava uma grande esperança de transformação de países pobres, e havia Kennedy, que embora fosse Yankee vai para casa, Yankee go home e tal, ele era a face mais cordial do capitalismo americano. Tinha a criação de vários órgãos internacionais para ajudar populações pobres, e havia uma grande figura no Vaticano. O Vaticano, que vinha sempre com aqueles príncipes da igreja, de repente tinha um filho de camponês, o João 23, que virou a igreja novamente para os pobres. Então, essa contextualização, por mais que eu tire na hora que eu vou editando o livro, acho que ajuda a situar quem lê. Tem um momento no Seu Fechar os Olhos Agora, que não está na minissérie, em que o professor fala do Brasil. O Brasil tem 60 milhões de habitantes, o que está acontecendo, as eleições, pela primeira vez na história. Aí eu situo, pela primeira vez na história, tivemos um presidente democraticamente eleito, Juscelino Kubitschek, sucedido por outro democraticamente eleito, que é um professor, Jânio Quadros e tal e tal. Essa parte não ficou na minissérie, não houve como. Houve também uma outra parte que não coube na minissérie, que é o momento em que os meninos vão ao cinema e veem um filme proibido. E que é a primeira vez que o Eduardo tem uma ereção vendo a Anitta Ekberg. Olha que primeira, né? Vendo a Anitta Ekberg, né? Ele sente vontade de encostar o rosto no meio daquelas montanhas. Se vai descer ou ver seu livro na TV? Se eu gostei? Sim, vai e desceu. Se você gostou do resultado final também. Completamente. Eu pensei assim, gente, Jorge Amado foi adaptado para a TV. Eu fiquei muito contente. O Ricardo, que adaptou Ricardo Linhares, o Ricardo gostava muito, ele já conhecia o livro, e ele gostava muito da relação dos meninos, da amizade entre os meninos e da proteção que o velho professor, que é a vítima de torturas do Getúlio Vargas, tentava dar a eles. Tem um momento na minissérie, momento tirado do livro, em que ele percebe que os meninos estão entrando nessa parte sombria do mundo. E ele sabe que não pode evitar. Ednei, tá uma delícia te ouvir aqui. O tempo voa, olha, eu já tenho que fazer um break aqui, mas a gente retoma, vou avisar aqui ao nosso espectador, ao nosso ouvinte, a gente retoma aqui para falar um pouco mais desse novo lançamento, né? Novo lançamento é uma redundância ali, né? Desse lançamento do Ednei Silvestre, O Último Dia da Inocência. Daqui a pouquinho a gente retoma nesse papo agradabilíssimo aqui com Ednei Silvestre no Morning Show. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta aqui com o nosso entrevistado de hoje, ele, escritor e jornalista Ednei Silvestre, que lança o seu 5º romance, esse que você vê aqui em minhas mãos, O Último Dia da Inocência, pela editora Record. Ednei, vamos fazer aqui, eu quando soube um pouco da história, que ela se passa em 24 horas, fui lembrar lá do clássico do James Joyce, né? Ulisses. Que comparação. E agora? Você sabe, eu às vezes tenho a impressão que James... Mas você sabe que eu já tentei ler umas 500 vezes. Danado aquele livro, é difícil, eu não consigo, eu empaco nele, não vou adiante, mas tô falando isso porque a história também, que é baseada... Mas a dele se passa em 24 horas mesmo. Mesmo. A minha não, é menos ainda. E a dele é baseada no clássico, né, Odisseia do Homero, né, e fala do Odisseu voltando lá da Guerra de Troia pra Ítaca e tal. Tem todo esse preâmbulo ali, né. No teu, também é nesse período, é um período curto, né. Ele começa de manhã, no Instituto Médico Legal. Sim. Na verdade, começa a página anterior, começa com um acidente que mata a família, que dizima a família dele. Um tempo antes, mais de uma década 17 antes. anos. 17 anos antes, né? E aí quando volta, ele está no Instituto Médico Legal em busca de uma reportagem que possa lhe dar trabalho e sobrevivência, e ele só está no Instituto Médico Legal porque naquele dia os bons repórteres, os jornalistas com algum prestígio estavam a caminho
do comício do Jango ou em frente ao prédio do Jango. Do na comício da Avenida Central, Atlântica. você fala. É, do comício da Avenida Central. Perdão, Avenida não. Comício da Central do Brasil. E como... Aí Sobrou ele, né? Sobrou ele. Ele vai parar no Instituto Médico Legal, que é, como ele diz num certo momento, é o último degrau da profissão, você fazer polícia e fazer cadáver. E aí fica lá procurando, abrindo gavetas, olhando os mortos congelados em busca de alguma história. Ele não sabe nem por onde começar, até que surge uma boa alma, talvez. Quem sabe? Quem sabe, hein? E essa pessoa, que é um jornalista experiente, um fotógrafo, Amarantes, que se apresenta como Amarantes, diz para ele, abre a gaveta tal, vê quem é. Aí ele abre uma gaveta, tem uma moça morta, enfim, uma figura lamentável, espancada pelo cafetão, etc, etc. Até que esse experiente diz para ele, dá uma indicação para ele. Olha que pessoa aparentemente, que alma boa. Espere, você tô já muito viu? desconfiada desse cara. Será? Não sei, eu Não tô sei. ficando meio desconfiada dele. Talvez ele seja uma pessoa boa mesmo. Ednei, a história ela é retratada num ano de muita tensão, né, da política brasileira, 1964, que mudou os rumos completamente do país. Eu queria saber quantos anos você tinha na época, como que você lembra daquela época e qual o paralelo que dá para traçar com os dias de hoje. Naquela época eu tinha 14 anos e era secundarista. E eu vinha de Valença, onde a política ecoava muito longemente. Né? Havia uma troca frequente dos donos do poder em Valença. A cada eleição entrava um daqueles poderosos. Eu não entendia nada, eu como ele, eu não entendia nada de política. E fui num colégio secundarista, em que havia muitos ativistas, em 64, mas aquela agitação de 64 não começou em 64. Né? Ela já veio de antes. Tivemos um presidente, um professor, que representou uma grande esperança para o Brasil, que era o Jânio Quadros, era um homem culto, informado, e que prometia varrer. O símbolo dele era uma vassourinha. Menina, ela parece uma criança. Essa é Na uma verdade, eu história tenho viva. 80 anos. Você está muito bem. É a Dermato, Eu não beijo, me querida. lembro direito como era, mas era uma coisa, varre, vassourinha. É. Arquivos da Jovem Pan. Arquivos da Jovem Pan, pode procurar. E esse homem entrou prometendo livrar o Brasil da inflação que tinha estourado com o Juscelino Kubitschek, mal sabíamos nós o que aconteceu com o Sarney, e mudar, né, toda essa viciada velha política do Brasil. Então, 64 foram reflexos. E o homem que estava na presidência, João Goulart, só estava na presidência porque, no estranho sistema do Brasil na época, o vice podia ser de um partido e o candidato à presidência de outro. O Jânio e o Jango não eram aliados. E o Jânio simplesmente deu tchau em Brasília, dizem que por várias razões, inclusive porque eu tinha bebido um pouco, ou porque queria, ao sair, que o trouxessem de volta com plenos poderes. Né? Não aconteceu. E aí entrou o João Goulart, que estava na China, mais uma prova que ele era comunista e que estavam querendo enfiar o país no comunismo. Uma grande, eu não me lembro se era uma grande Cuba, enfim, tinha uma coisa assim, porque Cuba era uma grande ameaça. Né? Cuba tinha expulsado os americanos, tinha fechado os cassinos, as boates, enfim. E aí o João Goulart, que era um estancieiro, ele era um grande proprietário de terras, gado. Esse homem é empurrado pela esquerda para fazer uma reforma agrária, para nacionalizar, não que não fosse parte do programa do então partido PTB. Né? Ele pertencia ao PTB. E aí está ele lá sendo empurrado, tendo um inimigo próximo na família, que era o Brizola, que queria o poder, tendo no Nordeste um grande líder, um homem extraordinário, que era o Arraes. Então ele estava muito fragilizado. E aí ele
se entrega ao sacrifício ao fazer um grande comício que mostra para todos as intenções comunistoides do presidente nesse comício da Central. Sim. O que talvez tenhamos paralelos é que no Brasil, nesse momento, temos uma divisão, né? um confronto entre, aspas, esquerda, aspas, direita. Mas aquela situação era muito peculiar, a situação do João Goulart. Vamos lá. Me parece, desculpe, inescapável. Sim. Foi golpe? Claro que foi golpe. Você sofreu com a ditadura? Algum amigo seu próximo sofreu com a ditadura? Ah, sofremos todos, assim. Para mim foi um pouco mais difícil, porque eu tentava trabalhar e vinha de uma escola de esquerda, né? O que tornava um pouco mais difícil. Havia pessoas... Toda vez que eu falar de esquerda, vejam com aspas, né? Porque muitos daqueles foram considerados esquerdistas, comunistas, e eram humanistas, que é como eu me considero. Eu tenho uma amiga querida que dizia, você essa coisa, sou comunista, esquerdista. Mas eu não sou comunista, eu sou humanista, né? O que eu, quando vejo pessoas dormindo embaixo de uma marquise, ou alguém me pede um prato de comida, isso me insulta e me dá uma tristeza profunda. Mas, E o doido dessa história toda de ter esse sentimento humanista que você se refere é observar que todos os países comunistas não tiveram esse sentimento humanista e dizimaram populações, né? É um paradoxo com relação a uma visão de mundo, né, que se tem. E a gente tem que buscar o entendimento em algo que é muito contraditório em si. Né? Muitas vezes. Gente, o nosso tempo está infelizmente acabando. Não vai dar tempo Rapidinho, mesmo? Paulinha. Não, o Ednei falou com tanto amor sobre ser jornalista, né? Esse ofício do jornalismo. E hoje o jornalismo está sob ataque, né? A extrema imprensa. Sempre. E, enfim, vários órgãos de imprensa sendo apedrejados, enfim. O que você pensa sobre isso? Nós somos os malucos que gritam, o rei está nu, o rei está nu. E o rei, em vez de demitir seus assessores que deixaram ele pelado no meio da rua, ele manda cortar nossas cabeças ou nos amordaçar. Ednei Silvestre, cara, que papo incrível, eu adorei aqui essa conversa com você, conhecê-lo pessoalmente, já o admirava como repórter, como jornalista, tô fissurado para conhecer essa história a fundo, como eu imagino que grande parte dos nossos espectadores e ouvintes também. Ednei Silvestre lançando hoje, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na histórica livraria Martins Fontes, o último dia da inocência, muito mais a história completa desse pouco que falamos aqui nesses minutos de papo com o Já estamos Ednei. acabando? Acabamos, Que Ednei. pena. Muito obrigado, Obrigado, viu? muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Tá aqui o lançamento, acontece hoje, como eu disse, na Martins Fontes da Avenida Paulista, o último dia da inocência, novo livro de Ednei Silvestre. Agora 11h16, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Paulinha, que dia é hoje, minha querida? Ai, é quinta-feira. Vamos fechar o Morning, estamos na reta final do programa, de volta à política. Em delação, o ex-ministro petista Antônio Pallotti relata propina milionária. Os detalhes a gente confere na reportagem do colega Afonso Marangoni. O ex-ministro Antônio Palocci citou 12 políticos que teriam recebido de 16 empresas mais de 330 milhões de reais em vantagens indevidas. Deste montante, cerca de 270 milhões de reais teriam sido destinados ao Partido dos Trabalhadores entre os anos de 2002 e 2014. As informações constam do acordo de delação premiada que Palocci firmou com a Polícia Federal. Nesta quarta-feira, o site da revista Veja divulgou o conteúdo de um documento de 8 páginas que revela pontos da delação. O material de abril deste ano foi assinado pelo responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. De acordo com Palocci,
todas as eleições dos ex-presidentes Lula e Dilma foram financiadas com recursos irregulares de empresas. A maioria das transações teria sido acertada por ele e pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em troca das propinas, os empresários conseguiam, por exemplo, uma linha de crédito no BNDES e apoio da base governista a medidas que tramitavam no Legislativo. No documento obtido pela publicação, o ex-ministro petista voltou a falar que na primeira eleição de Lula, em 2002, ele recebeu $1 milhão do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. Antônio Palocci disse que a empreiteira Camargo Correia pagou R$50 milhões em vantagens indevidas para pôr fim à Operação Castelo de Areia no Superior Tribunal de Justiça. A operação de 2009 investigava suspeitas de irregularidades do grupo em contratos de obras públicas. Segundo o petista, parte da quantia foi repassada ao PT na forma de doação eleitoral para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Outros políticos da sigla também teriam sido beneficiados. Palocci afirmou que a Camargo Correia repassou R$1 milhão para a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A deputada ainda teria recebido dinheiro de mais 2 empreiteiras para a eleição ao Senado em 2010. R$2 milhões via Caixa 2 da Odebrecht e R$800 mil da OAS. No documento obtido pela Veja, Antônio Palocci diz que os ex-governadores petistas Fernando Pimentel e Tião Viana receberam repasses de empreiteiras na eleição de 2010. Pimentel teria recebido R$2 milhões da Camargo Correia e Viana teria levado R$2 milhões da Odebrecht, sendo R$1,5 milhão de Caixa 2. Palocci diz que a Odebrecht repassou também em 2010 R$3,2 milhões via Caixa 2 ao ex-senador Lindbergh Farias. Outros R$50 milhões teriam sido pagos ao Partido dos Trabalhadores, desta vez pela Odebrecht, em troca de vantagens no Programa de Desenvolvimento de Submarino. O dinheiro teria financiado parte da campanha para a reeleição de Dilma Rousseff. Esse episódio já havia sido narrado pelo ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht em seu acordo de colaboração. O ex-ministro petista também cita a Qualicorp. A administradora de planos de saúde teria repassado recursos ao PT, ao Instituto Lula e à empresa de marketing esportivo Touchdown, de Luiz Cláudio, filho caçula do ex-presidente. Em troca, o governo teria concedido benefícios à empresa na Agência Nacional de Saúde Suplementar. No trecho obtido pelo site da revista Veja, não estão especificados os valores que a Qualicorp teria repassado. Em nota, a administradora afirmou que nunca pleiteou ou obteve qualquer tipo de benefício público e jamais transgrediu a lei. Já o Partido dos Trabalhadores disse que nada que Antônio Palocci diga sobre o PT e seus dirigentes tem qualquer resquício de credibilidade. A sigla ainda afirma que ele negociou com a Polícia Federal, no âmbito da Lava Jato, um pacote de mentiras para escapar da cadeia e usufruir de dezenas de milhões em valores que haviam sido bloqueados. Tá aí. As revelações, as informações, na verdade, reveladas aí pela delação do Palocci, elas não surpreendem absolutamente nada, né? É mais uma formalização, né, Caio, do que já se sabe, né? Do modus operandi do partido que queria se manter no poder, tinha aquele projeto. Tudo. Ele traz mais dados técnicos, né? Mas os personagens são sempre os mesmos. E, assim, tem situações na vida em que, infelizmente, não há provas, mas não há dúvidas, né? Então, em relação à forma como o PT se organizou no poder, né, e arquitetou aí toda essa cleptocracia, todo mundo já sabe disso. Então é um alento saber que existe o Instituto da Delação Premiada para permitir estabelecer aí um ponto de partida no desmonte de esquemas de corrupção e de grandes organizações criminosas como essa ala ou a cúpula petista, né? É interessante notar também na nota do PT, assinada pela Gleisi Hoffmann, ele diz o seguinte, que a delação não tem qualquer credibilidade porque foi negociada com a Polícia Federal um pacote de mentiras para que ele escape da cadeia. E aqui cabe um parênteses jurídico, é muito importante isso para combater a desinformação sempre disseminada aí pelo Partido dos Trabalhadores. A Lei 12.850 de 2013 das organizações criminosas, no seu artigo 4º, que trata da colaboração premiada, no parágrafo 16, estipula expressamente, abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Portanto, o sucesso do depoimento ele depende da sua veracidade e da capacidade do delator
delator em corroborar o seu testemunho com outras provas. Esse depoimento do Palocci, né, ele tem 23 anexos, né, o que a Veja publicou é uma fração dele. Ele implica 12 políticos, 16 empresas, ele fala de ilícitos aí na ordem das centenas de milhões de reais, fala de compra de apoio parlamentar, de corrupção em nível internacional, e aí você tem do outro lado, né, o outro poder da República, o poder legislativo, capitaneado aí pelo seu Rodrigo Maia, que está empatando o pacote anticrime, que combate o crime organizado, as lideranças criminosas, e votando um projeto de abuso de autoridade que é cheio de jabutis e jabuticabas. É um absurdo. Olha, vamos lá, nesse tempinho que nos resta, conferir o depoimento dos ouvintes aqui nesse dia do solteirão ou da solteirona. Eles mandaram mensagens aqui, os que são convictos, dizendo o porquê são, ou se estão por uma força da natureza. Enfim, vamos conferir. Solta aí, Murilo. Bom dia aí pro pessoal da bancada. Bom, eu sou Joaquim, falo de Patos de Minas, Minas Gerais, enfim. No dia do solteiro eu resolvi que vou me casar. E hoje, então, é meu último dia de solteiro. Glória a Deus. Bom dia, Edgar. Bom dia, bancada do Morning. Bom, solteiro convicto? E aí? Bom, ser solteiro não é tão ruim assim. Ruim é você ter alguém e ao mesmo tempo estar sozinho, porque hoje as pessoas perdem pro celular. Então, eu sou Rafael Belucci, de Assis, interior de São Paulo. Obrigado. Aí, pronto. Nossa, que indireta do Rafael, hein, meu? Você viu? Se você é namorada do Rafael, melhorar o comportamento o depoimento Você aqui. quer que eu leia algum Vai, aqui do Twitter? dá um tempinho, rapidinho, Veja, Paulinha. Marquinhos, que bonito. Hashtag solteiro à procura. Há 48 anos me casei com a vida e há 30 anos decidi traí-la ao me apaixonar pela liberdade. Viver livre é o melhor relacionamento para quem, como eu, é um autêntico maluco. boa. Beleza, Edgar. Olha, será que não tem uma hora que dá uma solidão, assim? Fico pensando. Hã? Só pensando. Obrigado. Fica no ar a dúvida. Valeu. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Amanhã a gente volta aqui na PAN, porque amanhã vai sextar, hein? Vamos sextar amanhã, já prepara. Valeu, cuidem-se. Até mais, tchau. Morning Show.